Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Estamos aqui nós, eu, Salgueirão, para mais um episódio do nosso querido Vaz Executiva. Obrigado pela companhia de vocês. Esperamos que esses próximos 20, 30 minutos vocês possam aproveitar bastante e participar conosco aqui das nossas provocações. Né, Salgueiro? Isso aí, são mais uma juntos. Agradecendo desde já essa audiência, sempre nos prestigiando. O Vaz Executiva, com a intenção de trazer não só o conhecimento do mundo esportivo, mas o mundo comportamental e o mundo corporativo. Hoje o Várzea vai falar de um tema que é bastante interessante, porque, mais uma vez, ele engaja a questão empresa, esporte Futebol. e a vida humana mesmo. E ela fala sobre engajamento, né. Então, por exemplo, um colaborador engajado, um jogador engajado, uma liderança engajada. A gente vai passar um vídeo agora, vou pedir para a produção passar um vídeo que é do Muricy Ramalho, é um vídeo antigo, para vocês, ouvirem um pouquinho desse vídeo, a posição dele em relação à liderança engajada, o que é fazer um time ou um colaborador, ter a melhor performance dele por uma liderança mais cobradora. Assistam esse vídeo. Muricy, como é que você vai motivar os caras? Eu falei, o quê? Motivar os caras? Você tá de sacanagem, pô. O cara tá num time como esse aqui, recebe em dia, recebe bem pra caramba, tem uma estrutura como essa, come bem, dão de tudo pro cara, e eu tenho que motivar o cara? Você tá de brincadeira, rapaz. O cara entra naquele portão ali, eu aponto o portão do CT, o cara tem que entrar ali, o cara mais motivado do mundo aqui no São Paulo. Aqui, o cara tem que, eu só tenho que cobrar o cara. Esse negócio aí o diálogo, que diálogo nada. O diálogo é o seguinte, meu filho, o São Paulo te dá tudo isso, mas quer alguma coisa em troca de você. E alguma coisa em troca de você é você ser profissional, é você não ficar no departamento médico, é você entrar em campo da sua vida, entendeu? Esse é o que o São Paulo quer. Porque senão fica essa história que é moderna, que se dizem moderno, para enganar um monte de bobo que tem por aí. Bom, tanto no futebol como no mundo corporativo, essa questão da liderança, engajada, ela traz uma percepção, assim, de que você precisa ser cobrado para você conseguir funcionar. Desempenhar. E o Muricy Ramalho, no vídeo que vocês viram, vocês percebem que ele tem um perfil de cobrar mesmo. Ele acha que a pessoa tem que buscar automotivação, que é a verdadeira motivação, de verdade, né. Sem dúvida. Quando a gente fala assim: "Ah, ninguém pode motivar você, a não ser você mesmo", isso dentro da psicologia a gente chama de uma automotivação. Mas é óbvio que fatores externos influenciam a gente, né. A gente que joga futebol, a gente sabe, se você teve um momento, assim, que você se deu muito bem, você deu um passe, você fez um gol, a tua motivação vai lá em cima. Então você mexe com essa estrutura automotivacional e você ganha mais energia, mais força. E o contrário também é verdadeiro, né, Wilson? Então imagine lá na empresa, aquele funcionário que ele é cobrado de uma maneira humilhante, que ele não Em teve público, ele não teve um bom resultado, aí o líder cobra, na inclusive frente. de maneira coletiva, que ele não foi bem, e às vezes até, chamando ele de burro, enfim, né, menosprezando. Dentro do que o Muricy colocou como o perfil que ele acha importante, que ele acha que a empresa, no caso, na época O foi o time São dele. Paulo, oferecia lá uma estrutura suficiente para o cara ter automotivação. Teoricamente, ele está certo, mas ele não está lidando com pessoas iguais, né, ele não tem lá um grupo de jogadores que todos têm o mesmo perfil, automotivado, que não precisa de fatores externos, que tem uma visão racional pura. Não, tem aquela pessoa mais emocional, que se abate mais facilmente, e aí a gente tem essas diferenças. Então, na minha visão, a gente tem que buscar uma espécie, assim, de síntese de tudo isso. Eu preciso me automotivar, eu não posso ser um milindrado vitimista. Certo. Uma das coisas que mais a gente cobra nas empresas, Wilson, é tirar essa bengala do vitimismo, né. "Ah, mas não foi bem assim, não assumir erros, pôr a culpa na empresa, ah, eu não tenho oportunidades", e a pessoa mesmo não faz a parte dela. É isso aí. Como você, pela sua experiência no mundo executivo e no nosso futebol, você, traria lá a sua percepção usando como instrumento esse vídeo É. do Muricy? Eu diria
o seguinte, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que o meio termo aí vale bem para todo mundo. Eu até tenho curiosidade de ver. Dá para se perceber que o vídeo é razoavelmente antigo, não sei qual é a data. Sim. Não sei se o Muricy repetiria. E estava até com mais cabelo. Estava até com mais cabelo, não era tão branco. Não sei se ele repetiria essa mesma ideia hoje, nos dias de hoje, tendo passado um tempo. Sim. Talvez sim, talvez não. De qualquer maneira, o exercício ali para nós aqui é exatamente esse. É a provocação para que a gente possa debater. Então, eu acho que assim, nós seres humanos, eu, você, as pessoas que nos assistem, a nossa produção, a nossa plateia aqui, somos diferentes. Cada um de nós reage a determinados impulsos de maneira diferente. Tem aquele no mundo corporativo e no futebol que só anda se você empurrar. É Você verdade. conhece alguém assim? Oh, Eu conheço vários assim. Se você não falar nada, ele entra às 8, senta na mesinha dele, faz suas ligações, faz suas continhas, 6 horas da tarde vai embora para casa, feliz da vida, é o reativo. é o reativo. Se quiser, será que ele tem potencial? Claro, não significa que ele ser passivo desse jeito, ele não tenha potencial. Nós não estamos sabendo explorar. Por outro lado, tem aquele que você precisa ficar segurando a rédea. O cara tem tanta pressa, tanta vontade, que você fala, não, para, agora não é hora, segura, depois você faz isso. Não, porque eu vou falar com ele. Não, não tem nada para falar agora, calma, tenha paciência. Então, entre esses dois extremos, do cara que chega às 8 e precisa ser empurrado, e o outro que precisa ter uma coleira para segurar ele, para ele não fazer bobagem, tem uma realidade enorme aqui nesse meio. Sim. E qual é o desafio do bom gestor? Seja um Muricy, seja um gerente de uma empresa, um diretor de uma empresa. É adequar. Se você acredita que aquele cara é um talento e você quer contar com ele na tua equipe, então vou usar aqui de novo a analogia do Muricy, se você pegar um cara que lida mal com cobrança, você vai perder o cara. Então ele vai o quê? Ele vai adequar o entorno dele, o Muricy no caso, naquele momento da vida dele, ele tenho certeza que adequou a equipe, tanto de futebol como a equipe técnica, a esse tipo de pensamento, porque ele era o líder, ele botou lá pessoas que sabem ser cobradas do jeito que ele estava cobrando. Até porque o universo faz uma seleção natural, tanto na empresa como no futebol. Você aqui que está nos ouvindo, se você não gosta de ser cobrado e tem um chefe que todo dia te liga 3, 4 vezes te cobrando alguma coisa, o que acontece em um mês? Você vai embora, você vai procurar outro emprego. E aí, esse chefe vai botar quem lá no teu lugar? Alguém que não se incomoda de ser cobrado 3, 4 vezes. Então, o Muricy, se liderando um grupo neste momento da vida dele, se cercou de pessoas que são alinhadas com esse pensamento. O que é o certo e o que é o errado? Gosto muito aqui, eu já falei num outro episódio, isso me dói um pouco falar, porque todo mundo sabe que eu sou corintiano, mas sou obrigado a fazer uma referência para o Abel. O Abel do Palmeiras, no meu modo de ver, um dos grandes diferenciais que ele tem como gestor é essa capacidade de customizar a gestão dele de acordo com a Sim. equipe. Eu li um artigo uma vez, onde ele dizia, estava sendo entrevistado, e o artigo dizia que o Everton tinha acordado 5 horas da manhã naquela noite. E ele tem os indicadores, sua equipe que controla individualmente cada jogador. No dia seguinte, era 8 horas da manhã, ele estava conversando com o Everton, perguntando qual era o problema, se o Everton estava bem, se ele queria treinar naquele dia, se não ia fazer mal para ele treinar. Pergunto para você, pelo seu conhecimento de futebol e até mesmo do mundo corporativo, quantos gestores você conhece que tem esse tipo de cuidado? Eu até me arrepio, porque é raríssimo. Muito raro. Quantos gestores pegaram um funcionário que estava num mau dia, tinha brigado com a mulher, ou o filho dele tinha repetido na escola, ou estava com a mãe passando mal, teve um mau dia no escritório e mandou ele embora? Sim. Quantos não fazem isso? Quantos foram lá e abraçaram o cara? Pô, desculpa. Aliás, um mesmo ser humano, nós, eu, você e todos nós somos diferentes no mesmo dia. Sim. De repente a gente acordou super de bom humor, levamos uma chamada de manhã do nosso chefe, entrou por aqui, saiu por aqui, a vida continua. À tarde eu já não tive um almoço tão bom, passei mal, o cara só falou bom dia, eu já achei ruim, porque ele falou bom dia por quê? Já fica de mau humor. Já ficou de mau humor. Então, de novo, tentando ser objetivo na tua resposta. O sucesso vem para aqueles gestores que sabem customizar e adaptar a sua gestão de acordo com cada um. Aí é óbvio,
Não dá para você ter empresas que têm 5.000 funcionários. Você vai customizar 5.000 treinamentos, um para cada. Claro que não. Então, o que se faz? Tem até modelos Sim. de gestão de RH que falam muito sobre isso. Uma massa grande, você faz a gestão pela massa. Não dá para ser customizado. Aqueles talentos aos quais você tem alguma expectativa, espera algo dele, faz alguma diferença, esse você customiza. E aí vai dentro da tua capacidade. Eu consigo customizar a gestão de 10 caras, de 5 caras, de 6 caras, faço isso. O fato é, o talento vai ficar feliz e motivado se estiver sendo bem gerido. E ele está Sim. sendo bem gerido se você tiver o cuidado. O que o Muricy falou provavelmente se aplicaria, tenho certeza. Se ele tem um elenco de 30 jogadores, talvez se aplicaria para 25. Tem 5 ali que ele precisa dar o cuidado. E podem ter certeza, ele é safo pra caramba, inteligente, e ele fez esse mise-en-scène no filminho, mas ele foi dar atenção para aqueles 5 que eram importantes. Aposto com você. Até porque ele, como foi jogador de bola, né, foi boleiro, sabe como é que é a linguagem do jogador, ele sabe que esses milindres existem. Agora, é lógico que a diferença que existe entre um chefe que está numa posição para cobrar a equipe dele, o time ou os funcionários, porque ele está na posição de chefe, é diferente de um verdadeiro líder. Quando você deu exemplos bem oportunos em relação ao líder que consegue chegar naquele funcionário que percebe que ele não está bem, chama, você deu o exemplo do Abel, Isso, né, isso mostra que é um líder verdadeiro. isso. Então, quando você pega o exemplo assim, mas se tiver uma empresa com 1.000 funcionários, como é que eu vou gerir de uma forma tão personalizada? Não consegue. Lógico que não. Então, eu tenho que criar regras, Isso. vamos dizer assim, criar regras que são saudáveis, sustentáveis, harmônicas, né? Dentro de uma média que a gente consideraria assim assertiva, e aí o grupo vai se encaixar na regra. Perfeito. Ah, aquele ali saiu muito da regra, não vai poder fazer parte do time. Numa empresa, a mesma coisa, né? Perfeito. Você criou regra. Então, a diferença de um líder, que é o líder assertivo, de um chefe que está só lá como chefe, ele só Exatamente. manda. Exatamente. Aí é que a gente vai, talvez, encontrar a forma melhor de lidar com uma equipe. Não, e existem mecanismos, no mundo corporativo principalmente, que comprovadamente de sucesso. Então, não sei quem de vocês já teve a oportunidade de participar de processos de definição de missão, visão e valores de empresas, Sim, chamado MVV. O MVV, eu já ouvi isso de muita gente, eu gosto muito do processo, porque ele traz uma provocação para a tua empresa, aonde você bota todos os teus gestores, não todos os teus funcionários, sim. mas todos os teus gestores juntos para definir quem é a minha empresa, aonde eu quero chegar, o que eu quero dessa empresa, qual é o meu compromisso social dentro da minha empresa. E você cria esse A arcabouço cultura da empresa, e né? cria essa cultura da empresa e divulga a cultura da empresa. E o que vai acontecer de novo? Aí eu te digo, a seleção natural. Aqueles 1.000 caras, não tem como. Na medida em que você tem uma empresa que definiu sua missão, sua visão e seus valores, os 1.000 têm que seguir aquela cartilha. Se desses 1.000, 10, 15 não seguem, não gostam, não concordam, tem que procurar o seu caminho. Não tem jeito. Pode acontecer de um que não concorda ser um talento relevante. Pode. Você pode perder talentos relevantes, não só por salário ou por motivação, porque ele discorda da tua cultura, da tua linha. Hoje em dia, especialmente com o ESG, com equidade de gênero, com todas essas novidades que estão aparecendo no mercado e que estão desafiando. Conselho, gente, é uma coisa típica. Eu venho militando em alguns conselhos há algum tempo e, para resumir uma longa história, se você seguir a carteira da equidade de conselhos que o mercado exige, você é obrigado a ter um conselho com qualquer coisa entre 15 a 20 pessoas, Hum. no mínimo. Aí você vai na outra cartilha e fala, não, conselho bom é de 7 a 10, a 9 no máximo, número ímpar. Por quê? Porque é tanta diferença que existe hoje no mercado, que para você botar todas essas diferenças num único grupo, você não consegue, não tem pessoas que embarcam em tudo isso. Tanto é que a própria Amazon, para quem está acompanhando, já andou voltando atrás em algumas dessas discussões de equidade, de contratação, de decisões que se toma dentro da empresa,
que hoje tem... Porque o que aconteceu? O pessoal abraçou tanto essa causa, num certo exagero não é bom em nenhuma circunstância, que uma coisa que é muito importante, que se chama meritocracia, foi deixada de lado. Sim. Então, hoje, você é obrigado a contratar um funcionário por quesitos que não estão relacionados à capacidade técnica, ao conhecimento, ao comportamento. É só porque ele tem uma ou outra É característica verdade. física. E isso não funciona, com todo o meu respeito, não funciona. Então, todos nós, o universo, seja de que cor a gente for, de que sexo, de que gênero, de que idade, de que linguagem a gente fale, todos nós temos que nos capacitar e temos que buscar para que nós nos tornemos competitivos e possamos agregar valor no processo. Sim. Então, de novo, por que eu falei isso? Porque isso está dentro dessa questão da customização de liderança. Aí você tem alguém na tua equipe que demanda demais de você. Ele é um talento, mas é um talento tão mimizento que ele ocupa metade do teu tempo e você precisa ficar paparicando o cara. Você quer ficar com esse cara? Ele é talentoso, ele agrega valor, mas é difícil de lidar. Nós queremos ficar com esse cara? Não sei. Tem quem aposta, tem quem não aposta. Tem certo e errado? Não, não tem. O que tem é, você decidiu ficar, então abrace a causa e customize a relação com ele, a liderança. Ah, não gosto, não quero. Desligue o cara. Entendeu? O fato é, como a gente sempre fala aqui, a gente tem que estar com o nosso propósito e a nossa cultura equiparada e alinhada com a nossa. Se não tiver, ou a gente aceita, ou a gente desliga. Às vezes somos nós mesmos a vítima, às vezes é um terceiro, às vezes é um superior, às vezes é um cliente. Já vi clientes que não querem comprar determinados produtos de determinadas empresas, muito mais na linha de serviço, né? Produto é mais difícil, mas na linha de prestação de serviço, não quero contratar aquela empresa porque ela tem uma linha de treinamento que eu não concordo. Não contrata, não tem problema. Mas na medida que você decidir um caminho, execute com perfeição. Esse é o Bom, segredo. dentro dessa linha, então, de liderança, a melhor forma de liderar, porque existe, assim, alguma polêmica em relação à maneira mais dura, que funciona mais, a maneira mais amiga, mais passar a mão na cabeça. Então, as pessoas acham que é uma só que funciona, Não, ou outra. não. É lógico que vai depender das circunstâncias. Talvez, imagine um grupo em que está predominando mais a necessidade de você provocar para esse grupo funcionar. Então, uma liderança um pouco mais provocativa vai ter Isso, melhor resultado. isso. Agora, você conseguir fazer essa leitura, que é o grande É segredo, muito difícil, né? é A muito difícil. leitura. Você tem que ter o time na mão. Quando você tem um gestor que ele é um líder de verdade, ele consegue fazer essa leitura. É. E a gente que faz essas mentorias nas empresas, a gente usa algumas características de lideranças diferentes. E tem um tipo de liderança que eu gosto muito, que ela abrange esse conjunto, que é a liderança situacional, né? Ou seja, bom, qual é a situação que eu tenho na mão hoje? Né? O meu time, o que predomina nesse meu time? Então eu vou ter que ter uma liderança que eu vou exigir mais dele, né? Agora é a hora de cobrar mais, que o time está muito acomodado, né? Então uma liderança cobradora. Agora é um momento em que puxa um pouco o freio, porque o time está muito espanado. Imagine que vem de uma pressão, de um período de pressão, de todo mundo ter que se esfolar para poder trazer o resultado. Puxa o freio um pouquinho, alivia, solta um pouco a rédea. Quer dizer, situacional, né? Que situação eu tenho para eu aplicar? Não, isso é sensacional, porque nos dias de hoje, com a quantidade, a gente já falou num episódio recente, com a quantidade de atividades de M&A, de aquisições, compra e venda de empresas, você imagina como fica uma empresa adquirida ou uma joint venture onde entra no mesmo. Qual é a cultura que prevalece? Quem é que manda? Qual é a missão e visão e valor daquilo que prevalece? Quais são? Quantos vão concordar nas duas empresas em fazer aquela mesma coisa e seguir aquela mesma cultura que estão colocando? Então, cada vez mais isso está se tornando mais difícil. E aí eu faria 2 comentários nesse aspecto. Número 1, existem ferramentas, pesquisem, busquem hoje, que ajudam a fazer essa gestão, que ajudam a definir a característica da tua equipe. O Salgueirão aqui pode ajudar vocês com o pé nas costas em muitas dessas coisas. Mas eu sou obrigado, no segundo comentário, a puxar um pouquinho a sardinha para o nosso lado. Nada como um pouquinho de cabelo branco,
Nada como um pouquinho de casca para você também entender onde é que está o certo, onde é que está o errado, que hora você empurra, que hora você puxa. E a vida vai ensinando muita coisa para a gente, né? Então, quando você fez gestão por muito tempo e sabe fazer uma avaliação, porque existem colegas que acham que sempre fizeram certo. Aí é difícil, porque ninguém faz tudo certo 100% do tempo. Não existe isso. Desculpa se alguém pensa isso, desculpa a minha posição antagônica, não existe. Até porque, se a gente acertar 100% do tempo, nós não sabemos lidar com o erro, nós não sabemos o que é erro. Nós não sabemos como é consertar alguma coisa, Sim, porque nós sempre acertamos, né? Então, não acredito nessa versão. Então, aquele que pensa que sempre acertou, precisa de ajuda, sim. em primeiro lugar. Aqueles que têm consciência que a vida é feita de erros e acertos, óbvio, quando é que você tem sucesso? Quando você acerta mais do que erra. Se você errar mais do que acertar, você não vai, no terceiro emprego, você não arruma mais emprego. Isso é verdade. Agora, acertou mais do que errou, errar faz parte. Tem empresas que lidam melhor com erro, tem empresas que lidam pior, tem gestores que lidam melhor e pior, tem técnicos. Recentemente, os que estão nos ouvindo aqui vão lembrar de um episódio do Mano, como técnico do Corinthians, com o Yuri Alberto. Sim. Ele gritou do banco, uma jogada qualquer, para o cara do outro jogador falar para o Yuri Alberto que o Yuri Alberto era burro. Saiu no microfone, aí esse rapaz, o Yuri Alberto, que é jovem, tem 23 anos, foi fazer uma declaração na televisão, até chorou, disse que ele ficou traumatizado, não queria sair do quarto dele. E isso não é uma forma que você faz de chamar qualquer funcionário, qualquer colaborador de burro na frente dos outros. Isso não existe. E quem faz isso, o erro não é do coitado do funcionário, é do chefe. Mas eu já falei isso em outros episódios aqui. Chefe, vizinho e parente, a gente não escolhe, eles vêm no pacote. Então a gente tem que aprender a lidar. Se não gostar muito do chefe, tem que pegar o boné e procurar outra alternativa. Mas o fato é, neste modelo de governamento, voltando ao que o Muricy falou lá no começo, tem certos caras que, se você bater pesado, o cara não aguenta e espana. Hispana. Aí você perdeu o cara. Então, compete a você, a teus cabelos brancos. E as ferramentas que o mercado te disponibiliza, escolher aqueles que você quer dar uma atenção especial, volta a assistir. Não dá para você fazer isso com 100 caras, mas dá para fazer com 5, com 10 de repente. Escolhe aqueles que merecem a tua atenção e dê uma atenção um pouquinho mais especial para ele. Pensando nessa questão de falhas, de não conseguir ser 100% correto, assertivo, é humano, Claro. né? Se é humano, é impossível você estar acertando sempre. Então, primeiro aspecto. Agora, vamos analisar até em termos de como que a vida funciona, né? Se você não tivesse os contrapontos, você não ia conseguir ter nenhum tipo de aproveitamento, aprendizado, Sem dúvida. né? Você tem que ter o contraponto. Imagine você ganhar sempre. A gente que compete, a gente gosta de ganhar e fala como é bom ganhar, né? Mas se você analisar a coisa até pelo lado do aprendizado, se você ganhar sempre, chega uma hora que você não valoriza mais a sua Verdade. vitória, concorda? E você pode até perder a mão da humildade, se tornar arrogante. Verdade. Veja as pessoas que começam a se sentir com muito poder. E na política a gente vê isso, no mundo corporativo a gente vê isso. A pessoa está com muito poder, ela dá carteirada, né? A carteirada é exatamente porque subiu na cabeça dela o poder. E por quê? Porque ela está com, vamos dizer, com a sensação de que ela pode tudo, que a vitória está sempre com ela. O quanto é importante você, às vezes, enxergar uma falha sua, alguém mostrar para você, ou um desafio chegar na tua vida e te dar uma rasteira para você acordar para a vida e desenvolver a humildade, né? Salgueiro, não precisa ir longe. Eu vou dar 10 passos para trás e vou pedir aqui aos nossos colegas que façam uma reflexão sobre a educação de filhos. Que é difícil. É muito difícil. Você fala, nossa, estamos falando de futebol, estamos falando de empresa, vai falar de educação de filho. Vou falar, porque qualquer literatura ou qualquer cena que você veja, você consegue identificar um filho que nunca teve uma negativa. Um filho que sempre teve tudo aquilo que quis e que precisou. Que tipo de ser humano aquele menino se torna? Ser É um humano mimado, difícil né? de lidar. Mimado para a vida. Mimado, não está habituado a lidar com decepções. É um ser humano que
o contraponto para ele é mortal, Não porque pode ouvir nunca não, teve. pode ouvir não, não pode ser frustrado. Então, se na educação dos nossos filhos nós precisamos equilibrar o erro e o acerto, óbvio, se tivesse um manual, né, que ensinasse, falava assim, ó, faz assim que teu filho fica desse jeito, faz assado, teu filho... Porra, seria lindo, mas não tem, né? É a vida que nos ensina. E a gente, maioria de nós, a gente tem os filhos em momentos que a gente não tem aquela experiência plena da vida. Sim. Nós ainda estamos ganhando experiência. E nesse momento nós vamos pegar aquela pouca experiência que a gente tem e dividir com o filho. Aí eu extrapolo esse momento para o que você acabou de falar, para o mundo corporativo, para o futebol. Quer dizer, ganhar sempre, estar sempre certo, não é bom para ninguém. Sim. Nem para quem está sempre certo e para quem ganha sempre. Porque ele vai se tornar esse filho, não vai nem perceber, mas ele vai ser esse filho Você mimado. sabe que eu já comentei isso aqui em algum episódio. Dentro do que você acabou de falar, um exemplo, você vai lembrar que a gente já falou isso. Eu tenho uma preocupação, não sei se a palavra certa é preocupação, mas eu tenho dúvidas se o Abel sabe lidar com derrota. Ah, E é. eu acho ele um excelente líder, hein? Brilhante Tá? pergunta. Eu falo isso aí com muita Ele tranquilidade, é um porque eu acho ele exemplo, ele é um um exemplo. líder exemplar. Ele abrange tudo aquilo que a gente está falando, ele que nem você deu o exemplo aí do Everton e tal, mas eu acho que ele tem dificuldade de lidar Verdade, eu com também acho, derrota. também acho. Mas a gente está indo já para o encerramento. Então, só para a gente fechar, falando da questão liderança, eu queria falar aqui dos técnicos que mais títulos na história do futebol conquistaram, né? Ah, legal isso aí. Tem o Ferguson, Alex Ferguson, 50 títulos. Manchester United, né? É título, hein? O Guardiola, 39 títulos. O Ancelotti, 30. O Felipão, 27. E o Mourinho, 26. O Ferguson realmente é o top. Disparado. Mas ele é o mais longevo também, eu acho. Assim, Se olhar aí, o Guardiola é jovem para 39 títulos. Eu sim, adoraria ver essa escala numa faixa etária sim, semelhante. Para semelhante. ver, mas Mas de qualquer todos aqui maneira, são vitoriosos, né? são vitoriosos. Então, Sim. é lógico, cada um tem as suas características pessoais. Mas, de uma forma geral, eu acho que eles são exemplos para nós aqui, dentro do episódio que nós falamos hoje, que mais está próximo dessa coisa mais situacional, Concordo, de concordo. agora é hora de puxar, agora é hora de ouvir. Eu acho que, você concorda? Que eu acho que eles estão Eu- mais perto disso. Concordo em gênero e grau. Se eu fosse resumir em duas expressões o motivo pelo qual eles estão aí, sem querer ser o dono da verdade, nunca é a intenção, mas, primeiro, eles deixam muito claro qual é a cultura na qual eles trabalham. Os 5 que você falou aí. Qualquer um de nós aqui que for trabalhar com qualquer um desses 5, a gente já sabe pela mídia com quem é que a gente vai trabalhar e como é que esses caras trabalham. Número 1. E número 2, se você não está adequado ao modelo deles, eles trocam. Sim. Eles trocam. Então, eles trabalham só com as equipes aculturadas aos seus modos de trabalho e assim são sucesso. Você fala, nossa, que criminoso, você fala de trocar com uma facilidade. Gente, lamento dizer, mas é assim o mundo corporativo, o mundo do futebol, é assim. Você vai trocar até que você encontre o ambiente, a empresa e a cultura que se adequa ao que te faz feliz. É assim que é. E esses caras têm esse sucesso por quê? Deixam claro a cultura de cada um e só trabalha com eles quem está dentro da cultura. E todos eles tiveram também dificuldades, problemas, Claro. períodos de não ganhar, O períodos de Guardiola derrota. agora. Guardiola agora. O O Guardiola Manchester mesmo, né? ficou, acho que 9 Tá partidas. tendo sem- uma sessão de perdas, É. né? E isso tudo vai fazer parte. Então, isso, inclusive, traz muito mais maturação, Claro. mais engajamento, né? Mais experiência para lidar com um time de futebol. A gente fala na Várzea que os caras ficam mais cascudos. Cascudo. Esse é o termo do Então, lado fica mesmo. todo mundo mais Cascudo. cascudo. Porque tem de bom e porque tem de ruim. E a vida, a vida ela traz para a gente através dos altos e baixos, das porradas mesmo, É isso aí. essa couraça de resiliência, né? É isso aí. Bom, gente, nós queremos agradecer mais uma vez a audiência do Vaz Executiva, queremos estar juntos sempre e mandem dicas, orientações, sugestões de temas para nós abordarmos aqui. Forte abraço para todo mundo, Wilson. Gente, obrigado pela paciência. Prazer estar com vocês esse tempo. Espero que tenha sido útil. Espero que essas provocações possam ajudar vocês de alguma forma. Se comuniquem com a gente pelas redes sociais, nos acompanhem. Até o próximo capítulo, se Deus quiser. Grande abraço. Tchau, tchau. Boa!